Olá, o programa Academia já está no ar. Hoje a gente fala sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres. O que dizem as legislações brasileira e espanhola sobre o tema. A tese é da doutora em Direito, Roberta Simões Nascimento. Teoria da legislação e argumentação legislativa na Espanha e no Brasil. Tese de doutorado apresentada como requisito para obtenção do título de doutora em Direito pela Universidade de Alicante, na Espanha, e pela Universidade de Brasília, em regime de cotutela internacional, sob orientação do professor Manuel Atienza Rodrigues. Segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram algum tipo de violência. Para o chefe da agência, o secretário-geral Antônio Guterres, a violência contra a mulher é uma pandemia global e o mundo só vai se orgulhar de ser justo e igualitário quando as mulheres puderem viver livres do medo e da insegurança. Um dos instrumentos mais importantes para o enfrentamento deste tipo de violência são as leis que se tornam cada dia mais severas e convergentes aos direitos das mulheres. Para debater este assunto com a gente, participam do programa o doutor em Direito Ricardo Horta e a doutora em Direito, Estado e Constituição Eneida Vinhas Dutra. Bom, eu agradeço a presença de vocês aqui no Academia e já peço a Roberta que faça uma exposição inicial para que a gente possa começar a entender o assunto. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade. Bem, a tese de doutorado cuida da teoria da legislação e da argumentação legislativa. O objetivo era mapear os vazios teóricos ao torno do tema sobre como os legisladores devem apresentar razões para as leis que fazem. Num segundo momento da tese, eu busquei analisar isso num caso concreto, que foi a argumentação legislativa empregada para aprovar a Lei Maria da Penha no Brasil e a lei correspondente contra a violência de gênero na Espanha. E num terceiro momento, a partir do que era a expectativa da teoria sobre o assunto e do que efetivamente foi feito na prática desse caso que eu escolhi para analisar, eu faço algumas propostas concretas sobre como deve ser aperfeiçoado o labor legislativo para aperfeiçoar a argumentação desempenhada pelos legisladores. Bom, o que te motivou a fazer esse trabalho, Roberta? Em primeiro lugar, eu sou advogada do Senado Federal e mapear as inconcretudes, as inconsistências de tanto ouvir que os legisladores argumentam mal e que há um déficit argumentativo dentro do Poder Legislativo, isso me motivou a pesquisar o que as teorias diziam, né, sobre como deveria ser uma argumentação legislativa. E, a partir dessa inquietude sobre esse vazio teórico, eu pretendi mapear como isso devia ser feito na prática e como isso era e como aperfeiçoar essa prática legislativa. Tá ótimo. Bom, eu vou fazer inicialmente aqui um pedido para a Eneida, já fazer a sua primeira questão. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço também. Tenho que iniciar elogiando a Roberta. De fato, ela fez uma pesquisa extraordinária. Eu queria, nesse primeiro momento, fazer essa observação, é mais uma observação, uma exaltação da sua escolha de pesquisa, do que necessariamente uma pergunta. Você, em que pese sua tese ser voltada para a discussão da teoria argumentativa legislativa, você escolheu como foco de aplicação da sua teoria a temática da violência contra as mulheres. Então, você escolheu um tema que me parece ser necessário exaltar nesse momento ainda, em que a gente tem tantas desigualdades e necessidade de cuidar, no sentido de afastar cada vez mais, claro, reconhecendo as conquistas, como a própria Lei Maria da Penha, né, que é uma conquista da sociedade, do país, foi referenciada, é referenciada internacionalmente, inclusive, e que tem uma demanda de aplicação socialmente muito intensa. Então, assim, eu queria, nesse primeiro momento, exaltar em que pese o foco da sua teoria na argumentação legislativa, mas eu me sinto obrigada a te provocar, assim, como é importante a sua tese nessa perspectiva de a gente conhecer o processo que gerou essa lei com tanta discussão e que tem sido capaz de provocar mudanças socialmente.
tem provocado mudanças socialmente no aparato de justiça e na sociedade. Eu gostaria de te fazer essa exaltação, né, da escolha desse tema tão complexo. Em momento seguinte, assim, como ela foi fruto também de uma demanda social, né? Acho que é importante isso. Muito obrigada. A ideia era bem essa mesmo, né? Usar um problema concreto e mostrar como o direito, na verdade, ele não surge somente quando a lei é publicada no Diário Oficial, né? Existe todo um processo prévio de construção das leis, né? Que é o que faz o processo legislativo. Sim. E justamente por isso é necessário virar os olhos para esse momento da elaboração legislativa, porque alguns dos erros, alguns dos problemas que a gente detecta no momento da aplicação do direito podem ser resolvidos justamente nesse momento prévio, né, da construção das leis. E o exemplo concreto da Lei Maria da Penha é muito ilustrativo nesse sentido, porque é um problema social que existe, né? E o que importava, né, no meu objetivo da tese, era mapear como os legisladores enxergaram esse problema, né? Qual foi a realidade ao redor desse problema e como se argumentou na tentativa de resolvê-lo, né? Porque esse raciocínio legislativo ele é determinante no segundo momento da aplicação das leis. Então, a ideia de um problema comum a Brasil e a Espanha também norteou a escolha do tema. Né? O problema da violência contra a mulher ele é indiscutível, né? Não é um tema que é passivo de ideologia, não é um tema controvertido nesse sentido. Então, a ideia era justamente mostrar os desafios que tem o legislador na hora de pensar como resolver um problema social e como esse processo de raciocínio, desde a gênese, né, é necessário aprovar uma lei, quais são os objetivos que eu tenho ao aprovar essa lei? Né? Qual é a melhor maneira de alcançar esses objetivos? Que tipo de normas eu tenho que estabelecer para resolver o problema social em concreto? Então, todas essas perguntas, elas são teóricas, mas elas precisam ter aplicação prática e o problema da violência contra a mulher ilustra bem os desafios concretos que o legislador no dia a dia enfrenta ao fazer qualquer tipo de lei, né? Qualquer tipo de norma. Eu escolhi esse exemplo concreto, mas é o dia a dia do legislativo pensar como resolver os problemas sociais e esse raciocínio é determinante para efetivamente conseguir a resolução, né? Sem depender tanto de que o Poder Judiciário corrija, né, o que eventualmente há de falha no processo legislativo. Ok. Pedi uma questão agora do Ricardo. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Saudações aos telespectadores e telespectadoras. Eu faço minhas as palavras da Eneida, os elogios ao seu trabalho. De fato, é um trabalho de fôlego. E eu acho que, sobretudo, ele lida com uma questão, para quem está nos assistindo, que eu acho que todo mundo já deve ter se perguntado isso, né? Que é a questão, essencialmente, da qualidade da legislação, né? Tem nomes sofisticados para isso, né? Técnica legislativa, legística, são temas que se percorrem no seu trabalho. Mas, no fundo, quando a gente vai pensar, é muito comum, em conversas de família, no dia a dia, a gente ter perguntas como: o Brasil tem boas leis, só que elas não funcionam ou não são aplicadas. Será que a gente precisa de uma lei para resolver um problema social, como você acabou de dizer? E eu gosto de, a partir da temática da violência contra a mulher, você, na verdade, fazer uma reflexão mais ampla sobre como que se poderia melhorar, né, a qualidade da legislação. Tem alguns mecanismos que você indica no seu trabalho, Roberta, que são, de certa forma, novidade no Brasil, né? Que agora a gente está implantando, né? Como, por exemplo, a análise de impacto regulatório, que pela primeira vez agora a gente tem um guia do Poder Executivo, antes de mandar a legislação para o Congresso, de se analisar o possível impacto da legislação, se ela resolve o problema ou não. São questões importantes e que, na verdade, elas estão na boca do povo, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre quais são os aspectos que você identificou ao estudar a questão dessa legislação no Brasil e na Espanha de violência contra a mulher, que a gente poderia fazer com que o processo legislativo ele fosse aprimorado, né, na interação entre os poderes no Brasil? Excelente pergunta, obrigada, Ricardo. Esse exemplo concreto da Lei Maria da Penha proporcionou um estudo, né, especialmente o aspecto comparado dele, me obrigou a me debruçar sobre como são feitas as leis na Espanha, né? O que é que há de similar e o que é que há de diferente entre Brasil e Espanha nesses aspectos de como produzir leis. Existem muitas convergências, né? O Brasil compartilha de diversas características, né? Inclusive a própria Lei Maria da Penha ela teve uma notória inspiração na lei correspondente de violência de gênero espanhola.
E o de aprendizagem que a gente pode trazer concretamente, em primeiro lugar, eu diria a questão dos tempos. Um dos aspectos que mais me chamou a atenção durante a pesquisa é a rapidez com que o Poder Legislativo espanhol aprova leis. E a gente aqui no Brasil tem um processo legislativo muito mais lento, muito mais demorado, né? E mesmo a própria Lei Maria da Penha representa um dos prazos recordes de aprovação. Foi uma lei relativamente rápida em todos os parâmetros. Me chamou a atenção, por exemplo, que no Senado espanhol eles têm o prazo de exatos 2 meses para aprovar uma lei. E a lei é aprovada efetivamente lá, nesse prazo, sem que jamais na história tenha registrado uma situação em que esse prazo tenha sido descumprido. E aqui no Brasil a gente não tem isso. A celeridade com que as razões são dadas, né? Aqui no Brasil, o que acontece com frequência é que, para a gente aprovar leis rápidas, os parlamentares se abstêm de promover uma discussão sobre o que está sendo debatido, né? Se abre mão da discussão para votar logo, e isso, para mim, reforça o déficit argumentativo, e é um detalhe que a gente não observa na Espanha. Eles efetivamente discutem e rapidamente sobre os pontos controvertidos essenciais. Ou seja, não é preciso abrir mão das discussões para promover uma lei boa. Ótimo. Eu vou pedir licença à Roberta, também aos nossos convidados. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aqui no Academia. Estamos de volta com o programa Academia, hoje falando sobre violência doméstica e familiar contra as mulheres. O que dizem as legislações brasileira e espanhola sobre o tema? A tese é da doutora em Direito, Roberta Simões Nascimento. Estão também aqui com a gente o doutor em Direito, Ricardo Horta, e a doutora em Direito, Estado e Constituição, Eneida Vinhães Dutra, que é a quem eu já peço para fazer uma questão para a gente começar esse segundo bloco. Então, Roberta, você mencionou a participação prévia do processo legislativo que envolveu o resultado da Lei Maria da Penha. E eu queria também enfatizar, a partir dessa experiência, como o consórcio de entidades feministas, de personalidades, de instituições, colaborou nesse processo. Aliás, mais do que colaborou, foi quase o autor, o consórcio foi essencialmente o autor da proposição que foi encaminhada pelo Poder Executivo, mas que reconhece na própria exposição de motivos, na própria justificação, que aquele conteúdo foi produzido por este consórcio, ou seja, é a sociedade elaborando proposição legislativa com uma carga de análise prévia para chegar ao texto legislativo, que oferece ao Poder Executivo, que encaminha ao Poder Legislativo e que me parece que, no decorrer de todo o processo, me parece não estar registrado, inclusive você faz referência muito detalhadamente na tese, esse consórcio acompanhou todo o processo. E é esse consórcio que também, de forma interessante, esse consórcio acompanha as propostas de alteração da Lei Maria da Penha desde então. Nós já temos aí quase 13 anos aliás, completos 13 anos, né, da Lei Maria da Penha, e com muitas alterações na legislação e com muitas proposições tramitando no Congresso, com perspectiva de alterar a lei, e o consórcio sempre vigilante. E aí é essa observação que eu queria puxar da sua tese para essa segunda fase de discussão, como é importante que a sociedade acompanhe mais de perto e até conheça. Você, no final da sua tese, faz uma série de sugestões de aperfeiçoamento, concretas, inclusive. Algumas delas excelentes, se conseguíssemos viabilizar concretamente. Mas, assim, eu quero realçar, até porque também sou assessora no parlamento, quero realçar assim, como é importante que a sociedade se aproxime do processo legislativo. Então, nós temos assim, vários instrumentos que, de fato, têm comprometido a qualidade e que dificulta, do meu ponto de vista, o acompanhamento social, esse controle social
e a responsabilidade do legislativo perante a sociedade, a quem deve respostas. E eu acho que o caso Maria da Penha é emblemático, porque o controle social aconteceu, quer dizer, a participação social aconteceu desde o início, o processo legislativo, durante, e ele é efetivo hoje ainda, por conta das sugestões de alteração dessa lei. E, ao mesmo tempo, a gente tem essa outra produção, uma série de outras produções legislativas que não têm esse mesmo desempenho de acompanhamento social, de controle social e de, portanto, percepção do legislador de que ele está sendo visto e seus passos estão sendo, de certa forma, acompanhados de perto pela sociedade, que é o destinatário dessa legislação, né? Queria que você comentasse disso. Perfeito. Excelente colocação, doutora Eneida. A ideia de estudar o processo legislativo é justamente porque aí, dentro do parlamento, é o locus de debate, de diálogo, da gestão do dissenso. E, efetivamente, aqui no Brasil, a gente ainda carece de uma maior institucionalização dos procedimentos, de um maior respeito a esses parâmetros, né, de como legislar melhor. E, nesse sentido, a atuação das organizações, dos grupos de interesses, das áreas interessadas é determinante para garantir que a gente vai ter um processo legislativo mais íntegro, né? O caso da Lei Maria da Penha ilustra bem o papel determinante que os consórcios das mulheres tiveram, tanto no momento da redação como no acompanhamento, porque durante o processo legislativo, nesse caso, houve mudanças, houve emendas relevantes, que inclusive tentaram modificar bastante o teor do projeto inicial, né? E a atuação deles de levar a discussão das propostas no Brasil inteiro, né? Os parlamentares acompanharam, a relatora Judira Fagali, graças a essa atuação dos movimentos, foi determinante. Uma das propostas que eu faço é justamente a de inserir esse momento de participação da sociedade em todos os projetos, né? Todos os processos legislativos, todas as leis precisam ser debatidas junto à sociedade, porque aí é o momento adequado de os parlamentares captarem quais são as demandas sociais a partir dessa opinião que é a opinião popular, né? E esse momento do processo legislativo é o que acontece, é a determinação da conversão da política em direito, né? Com responsabilidade, né? Porque também não é qualquer fenômeno social que sensibiliza o parlamento, que rapidamente produz uma lei, que a gente também já teve problemas com isso, né? Exato. Mas é a responsabilidade do parlamentar compreender o fenômeno social e transformar responsavelmente e com densidade discursiva em alguma alteração legislativa, né? Por isso a minha preocupação tão grande com as argumentações que são dadas, né? As leis precisam ter razões, precisam de uma justificativa, né? Uma das propostas que eu faço, por exemplo, é a instituição de exposições de motivos e preâmbulos que consolidem com mais clareza o que é que se quer para evitar que essa forma assodada de aprovar leis, né, descambe em uma irracionalidade de leis que não se prestam a resolver os problemas a que se propõem, né, e que não refletem a opinião do que a demanda da sociedade precisa e quer naquele momento. Exatamente. Ótimo. Ricardo, por favor, mais uma questão? Eu gostaria de comentar um pouco melhor, Roberto, essa questão justamente da irracionalidade. Eu acredito, você até cita no seu trabalho que a gente tem como um modelo, né, de debate parlamentar, de argumentação, não só a Espanha, como modelo do parlamento britânico, né? E de fato, para quem estuda, para quem acompanha, o Reino Unido sempre foi um exemplo, é a democracia mais antiga, mais consolidada. E, no entanto, desde junho de 2016, é um país que está afundado numa paralisia decisória. O parlamento, a sociedade está cindida, o parlamento não consegue achar um caminho para se discutir como fazer a saída da União Europeia, né? O chamado Brexit. Por 3 anos, então, aquele que seria o modelo de debate parlamentar para a civilização ocidental enfrenta uma terrível paralisia decisória. E muitos diagnosticam isso, que está por trás, na verdade, é um momento em que as redes sociais estão polarizando as sociedades, em que você tem uma disseminação de fake news de todos os tipos, contaminando o debate de certa forma. Então, mesmo que talvez você tenha anteparos na forma institucional de você fazer debates, na forma de se propor
uma argumentação, né? Vejamos, o Reino Unido ele tem guias, né, de se propor uma legislação, o Green Book, que eles chamam, o livro verde, o Magenta Book, o livro Magenta, para você fazer uma análise de impacto das legislações e, no entanto, em 3 anos eles não sabem o custo de sair da União Europeia, né, que é uma decisão, é a decisão mais importante do país, é quase um suicídio social que eles fizeram, né? Então, eu queria ouvir sua opinião, aqui saindo um pouco da temática da Maria da Penha, mas será que a gente pode acreditar que existe um parâmetro argumentativo, procedimental, para tornar a política, e a política lida com o interesse, com o dissenso, com as divergências legítimas entre as pessoas, né? Se demoniza muito a política no Brasil hoje em dia, como se tudo fosse corrupção e tudo, mas na verdade as pessoas têm dúvidas e divergências razoáveis com relação à moralidade, à ética, à política, à forma de se fazer as coisas. Como que a gente poderia, então, acreditar que esses parâmetros poderiam melhorar uma questão que a política que ela é essencialmente irracional, talvez, em algum certo sentido? Queria te ouvir sobre isso. Essa é uma pergunta difícil. Eu procurei na tese tentar mapear essas intersecções que são justamente os problemas que afetam a atividade legislativa, né? Que é essencialmente política. E em tempos de exacerbado populismo, né, isso tende, de fato, a dificultar uma certa racionalidade na política. O que eu proponho, né, assim, ingenuamente, talvez, é que a solução para sair desse tipo de impasse é argumentar mais, é debater mais e fazer as perguntas certas de modo a racionalizar as decisões políticas. Né? Eu proponho um passo a passo de perguntas que, por exemplo, se revelariam a quem interessa a medida, né? Quem são os beneficiários, né? Quem são os perdedores, quanto isso vai custar. Né? E essas respostas vão trazer mais clareza sobre o que está por trás das decisões políticas, né? E isso permite uma análise mais racional. Né? É claro que pode parecer um pouco uma proposta ingênua em alguma medida, mas é porque em tempos em que o populismo mexe com emoções, né, é muito difícil encontrar racionalidade em decisões políticas. Né? Isso, por si só, já é difícil em qualquer contexto. Para isso, o parlamento existe, né? Para tomar decisões, mesmo diante desse dissenso, né? A necessidade de que as pessoas resolvam impasses, mesmo diante de desacordos, é justamente a razão de ser de um processo que se legitima, né? A legitimação das decisões pelo procedimento, é isso que é o processo legislativo. Então, isso por si só já é difícil. E em tempos em que as emoções políticas descambam para populismos e irracionalidades, isso se torna ainda mais difícil, mas eu quero crer que mais debate, mais política e a tentativa de fazer as perguntas certas para racionalizar o debate seria a solução. Perfeito. Ficam aí os argumentos, né, para a gente gerar toda essa reflexão. É isso, o programa está chegando ao fim. Eu te agradeço por você vir, compartilhar suas ideias. Obrigado também, viu, Ricardo? Obrigado, Eneida, por virem aqui. Sim, obrigada também. O Academia fica por aqui. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Saúde e paz para você e até o próximo programa. Tchau.